Você precisa mesmo repetir 108 vezes as frases do Ho'oponopono? Como eu vejo pessoas preocupadas querendo saber sobre este assunto, querendo essa resposta. E eu já vou começar logo com a resposta. Mas eu vou dizer muitas outras coisas interessantíssimas neste vídeo e vale a pena você ficar até o final acompanhando. A resposta é não, definitivamente não. Você não precisa repetir 108 vezes para ter respostas, para ter resultados positivos com a técnica do Ho'oponopono. Quer entender por quê? Se você já é inscrito ou se você é novo por aqui, olá, eu sou a Dayana, uma pessoa normal como você, compartilhando as experiências e aprendizados da vida. Bom, mas então se você repetiu 108 vezes até agora, você está fazendo errado? Não, de forma nenhuma. Eu vou explicar para você certinho de onde é que surgiu esse número e se faz alguma diferença para melhor ou para pior repetir as frases do Ho'oponopono 108 vezes. Primeiramente, de onde surgiu este número 108? Especificamente o número 108 é um número considerado muito sagrado por diversas culturas e povos orientais. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o próprio yoga, né? Prega bastante este número 108 para fazer repetições de mantras, frases que eles acreditam. Para esses povos, para essas culturas, ele representa a plenitude espiritual, o universo e o ciclo completo da existência. Tem algo assim místico, espiritual com relação a este número, 108, para estes povos, para essas crenças. Os Japamalas, inclusive, foram criados por eles, por esses povos, né, por essas tradições, e eles possuem 108 contas, que é como nós chamamos cada bolinha dessas. Então, o Japamala já foi feito também para facilitar a contagem, né? Assim como, por exemplo, os católicos têm o rosário para fazer as orações de determinado número correto, existe o Japamala para fazer essa prática de mantras e outras frases praticadas por esses povos orientais. E além disso, existem muitas outras coincidências, vamos dizer assim, com o número 108. Então ele realmente é um número bem curioso, bem interessante. Vale a pena você até pesquisar um pouco sobre ele e conhecer esses sinais, esses simbolismos, essas, vamos dizer, coincidências que envolvem esses números, né? O 1, o 0 e o 8 juntos. Mas aqui é que entra a questão. O Ho'oponopono não é uma prática oriental. Ele é uma prática americana do Havaí. Então, ele pertence, né? Foi criado por outro povo, outro país, outro estado, outra cultura, que não tem, vamos dizer, nada a ver, né, com esses outros povos e culturas e crenças orientais. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos foram se reunindo em grupos, né, em comunidades e foram criando, percebendo rituais próprios de cada povo, de cada local no mundo. São rituais, cerimônias, símbolos que cada povo, cada local criou para representar principalmente a sua fé, a sua espiritualidade, coisas geralmente mais místicas ou espirituais que não envolvem algo material. Então são formas que nós seres humanos temos de tentar explicar ou ter uma coisa mais palpável em um mundo material em que nós vivemos, né? Para tentar representar aquilo que nós sentimos, acreditamos, mas não conseguimos enxergar, porque não é algo ou não são, né, coisas palpáveis.
E a questão do Ho'oponopono, que não tem nada a ver com essas outras crenças, culturas mais orientais, que também são lindas, inclusive. Eu acho que cada uma tem algo riquíssimo para acrescentar. Se esses povos, sejam eles quais forem, inclusive os nossos do Brasil, se existe até hoje essa crença em cada uma dessas questões, desses diferentes tipos de crença, é sinal de que, de alguma forma, elas ajudam as pessoas, fazem bem, as pessoas veem resultados positivos praticando, né, essas orações, esses mantras. Todas são formas de centrar as pessoas e elas sentirem algum tipo de paz, de vibração e se conectar com o divino, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, cada um com a sua crença, que eu respeito muito, mas eu acredito que no fim das contas, todas acabam levando para um único grande ser que criou o universo. E aí, no Havaí, já há muitos anos, muitos anos, eles tinham essa crença. Os povos, vamos imaginar como se fossem assim, tribos, né, do Havaí, eles tinham essa crença, eles já espalhavam a ideia dessas frases. Provavelmente elas eram um pouco diferentes, eram em forma de uma oração, inclusive tem a oração oficial, digamos assim, do Ho'oponopono. Uma hora dessas eu trago ela aqui para você e é muito bonita, inclusive. Mas essa oração também foi sofrendo algumas alterações, algumas mudanças para se tornar mais acessível às pessoas com o passar dos anos. E eu vou te contar um pouquinho dessa história agora, que é bem interessante. Lá no Havaí, lá anos atrás, existiu uma mulher chamada Morna Simeona. Eu não tenho certeza se a pronúncia do nome dela é assim, né? Mas eu acredito que seja algo parecido com isso. Morna Simeona. A mãe dessa mulher, tá? Vai voltando comigo aí na imaginação um pouquinho. A mãe dessa Morna era conhecida na localidade, no povoado dela, como sacerdote de cura. Esse era o termo lá na língua deles em que eles usavam como sacerdote de cura. O que esse termo lembra para você? As curandeiras no Brasil, as benzedeiras, né? Tão populares, acho que em todo o Brasil. Hoje em dia eu vejo um pouco menos, embora seja de cidade pequena, não sei se quem é de cidade grande é acostumado com isso, mas eu lembro assim na minha infância de ter assim aquelas pessoas específicas, conhecidas da cidade, assim, que qualquer problema que nós tivéssemos, às vezes antes até de procurar um hospital, até porque o acesso, né, à medicina era mais restrito do que é hoje em dia, mas eu lembro assim que os nossos pais nos levavam a essas curandeiras ou benzedeiras, né, quando nós éramos criança. Então a mãe da Morna lá no Havaí, ela era assim conhecidíssima como uma excelente curandeira, vamos chamá-la assim, naquele povoado. E ela já usava essa oração do Ho'oponopono, só que naquela época acreditava-se que precisava reunir um grupo, quase como se fosse um culto, para que todas aquelas pessoas que estavam com problemas pudessem ser curadas. Aí passaram-se os anos, a mãe da Morna faleceu, mas ela acabou ensinando a filha, a própria Morna Simeona, a fazer essas práticas também. Então isso também acontece muito no Brasil, né? De uma curandeira passar, né, os seus dons, digamos assim, de cura, de simpatias para a filha ou para o filho. Você conhece alguém, alguma história assim? Já comenta aqui nos comentários, conta pra gente. Então, basicamente, o Ho'oponopono, lá no início, ele era como se fosse uma simpatia, um benzimento, uma oração que se fazia sem a necessidade de medicina, digamos assim, medicina dos homens, né? Para curar
pessoas que estavam sofrendo de alguma forma, de algum mal. E havia muita resposta, muito resultado disso. Se não houvesse, as pessoas não iriam em busca de mais, né? E a mãe da Morna acabou ensinando para ela essas técnicas e a Morna continuou espalhando, né, e usando essa técnica do Ho'oponopono com outras orações do Ho'oponopono também pelo Havaí. Aí veio outra pessoa, uma terceira pessoa, o chamado Hugh Lane. Ele tem um outro nome antes que eu nem vou me atrever a pronunciar. É bem diferente. Mas Hugh Lane é como geralmente ele é conhecido no mundo. Ele era um psicólogo e professor lá no Havaí. E ele ouvia falar, e quem sabe até foi, uma das pessoas que foram curadas, né, pela própria Morna. Então é como aqui nós temos essas crenças, como eu falei, de ir em benzedeira. Uma pessoa vai, vê resultado, fala para outra, essa pessoa vai, leva outra pessoa. Então foi basicamente isso que aconteceu. O Hugh Lane sabia dessa técnica e ele se interessou muito. Ele também era professor e psicólogo, então ele acabou percebendo muito o resultado e ele começou a se aproximar da Morna como um aluno que queria aprender sobre isso. Então ele estudou muito, aprendeu, viu, percebeu os resultados das pessoas com essas técnicas do Ho'oponopono. E outra coisa, a Morna foi a responsável por atualizar essa oração do Ho'oponopono. Como eu tinha comentado com vocês, lá na época da mãe dela, eles se reuniam como se fossem em cultos para poder ver o efeito, fazer efeito essas orações. Mas já na época da Morna, ela foi fazendo esses experimentos e percebendo que não precisava reunir todo mundo, que não precisava inclusive dela fazendo a bênção, que quando ela ensinava as palavras para as pessoas e elas faziam sozinhas, as pessoas se autocuravam. Então ela começou a perceber, a enxergar que era muito mais forte, muito melhor essa técnica, né, essa crença, do que ela mesma imaginava. Que cada pessoa podia fazer sozinha. E foi isso que ela começou a fazer. E aí ela começou, inclusive, a viajar pelo mundo, sendo convidada, né, para dar palestras, ensinar essa técnica do Ho'oponopono para muitas pessoas pelo mundo. E o Hugh Lane, que ele é chamado de doutor, né, ele é PhD, ele também foi uma dessas pessoas que aprendeu com ela e percebia o resultado, e ele começou a usar essa técnica nos trabalhos dele, nos pacientes dele. E aí um dos mais conhecidos é a história de quando ele trabalhou em uma penitenciária nos Estados Unidos, de segurança máxima, assim, com muita periculosidade dos presos. Ninguém parava para trabalhar naquela penitenciária, ninguém aguentava ficar ali, além dos presos serem muito perigosos e cometerem ali muitos delitos. A energia do lugar era muito densa, muito pesada. Mas ele, depois de muitos profissionais largarem, né, outros psicólogos começarem a largarem o trabalho, ele aceitou o desafio. E detalhe, ele nem pediu para ver os presos. Ele não fazia nada demais. Ficava lá, todo mundo inclusive estava bem espantado com ele, porque os outros vinham, tentavam conversar, convencer, explicar para os presos ali, né, sobre os delitos deles. E chega o Dr. Hugh Lane, com o que ele aprendeu com a Morna lá no Havaí, ele não fazia nada demais. Ele era uma pessoa super calma, super tranquila, ficava lá na sala dele, não pedia para conversar com ninguém. Só que enquanto isso, ele estava fazendo as práticas, ele estava limpando nele mesmo, porque é isso que o Ho'oponopono prega, né? Ensina. Que tudo que aparece de ruim, de complicado, de problema ao nosso redor, de alguma forma nós atraímos. Então, esse problema está em nós. Mesmo uma notícia ruim que você escute, de alguma forma o seu inconsciente, suas crenças, seus traumas atraíram
aquela notícia para que você se sentisse ruim, porque é isso que você tem de alguma forma gravado dentro de você. Então, ele começou a simplesmente repetir o Ho'oponopono, as frases do Ho'oponopono. Para quem? Ele não usava nome nenhum, ele simplesmente falava as frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ele repetia essas frases. E o inconsciente dele ia limpando dentro dele e automaticamente essa energia, a vibração de todo aquele lugar, com o passar dos anos, eu estou falando isso também baseada neste livro, tá, gente? O livro Limite Zero, do Joe Vitale, que foi quem ouviu falar e conheceu o próprio Hugh Lane, e ele começou a se interessar muito pelo assunto, e em entrevistas, conversas, e com a própria aprovação do Hugh Lane, que leu o livro e deu um ok, pode lançar, é isso mesmo. Então este é um dos livros assim mais confiáveis sobre as técnicas do Ho'oponopono. E ele é um livro assim um pouco maçante, cansativo, tem muitos depoimentos para ler, algumas coisas bem repetitivas, mas vale muito a pena se você quer entender mais sobre o Ho'oponopono. Então eu tô falando essas histórias baseadas nesse livro também, com a aprovação do Dr. Hugh Lane. E aí, algo que ele cita muitas vezes aqui no livro é a forma como nós limpamos dentro de nós, as coisas vão limpando também ao nosso redor. E embora ele nunca tivesse conversado com os presos diretamente, todo mundo começou a perceber muita diferença. Era notório, era visível, era muito diferente. Eles estavam com comportamentos totalmente diferentes, tomando iniciativas totalmente diferentes, iniciativas boas. Outras coisas que ele menciona aqui, e eu achei muito interessante, é a forma como tudo ao nosso redor também vibra na mesma energia que está dentro de nós. Por exemplo, em uma parte aqui do livro, ele conta esse trecho, essa seguinte história. Enquanto ele estava lá nesse presídio de segurança máxima, eu olhava para as paredes do presídio e percebia que elas precisavam ser pintadas, mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que as amava. Um dia, alguém decidiu pintá-las novamente e dessa vez a tinta aderiu. Então é um trecho assim que mostra muito o poder do Ho'oponopono. Ele disse que amava as paredes. O que isso quer dizer, gente? O que isso ensina para nós? Sabe aquela coisa que tá dando problema na sua casa? É um mofo, é um utensílio que está só dando problema, tudo tá dando errado na sua vida, ou no seu lar, ou no seu carro. Provavelmente, de alguma forma, você esteja atraindo isso. E não é para você sentir culpa, é para você perceber o seu poder de limpeza, de conseguir mudar essa vibração, transformar o negativo em positivo e mudar totalmente a realidade do seu ambiente. Você tem noção do poder disso? Mas ele não disse que ele fez uma vez ou duas e simplesmente tudo se transformou. Em vários momentos do livro, ele menciona que muitas coisas levaram mais de 3 anos para realmente acontecerem. E aí, dentro dessa dúvida de que será que eu preciso repetir 108 vezes? Eu já expliquei no início que não, né? Ou será que eu preciso repetir muitas vezes por dia? Ou quais são as frases? Será que eu preciso dizer o nome daquilo que eu preciso curar? No meu ponto de vista, e pelo que eu entendi do livro também, as duas formas são válidas. Quando é algo específico que está te perturbando, por exemplo, é uma ansiedade, né? Você sabe que é a sua ansiedade. Você pode dizer: ansiedade abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Mas muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, tá? Nós não sabemos
quais os traumas estão dentro de nós, quais são essas raízes de rejeição, de crenças limitantes que nós temos e herdamos lá de antepassados, passados assim, de geração para geração e de gestação para gestação, e que elas estão em nós. Então, não tem como você dizer assim, olha, esse trauma que eu tenho tá causando isso que causa isso também. Então eu vou fazer falando esse nome. Não tem como. E a maioria das vezes é isso que acontece. O que acontece de perceptível, material, de problema ao nosso redor, ele é desencadeado por outros tipos de problemas que são desencadeados por causa das crenças e limitações que nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente. Ou seja, a maioria das vezes você não vai dizer. No livro, ele não cita em nenhum momento que você precisa dizer o nome daquilo que você quer curar. O seu inconsciente é que sabe. Você não sabe. Seu inconsciente sabe o que precisa ser limpado e curado. E é mas é muita coisa. No livro também, pertinente a isso, tem uma pequena história aqui que ele comenta, maravilhosa, que exemplifica perfeitamente isso. Escuta só. Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta em uma reunião, um encontro em que eles estavam, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais, sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Então, este é um dos exemplos de pessoas que fazem a prática e sentem, assim, resultados extraordinários que eles mencionam no livro. Continuando. Tudo o que eu faço é dizer eu te amo o dia inteiro. Explica ele no seu inglês com sotaque. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas, os clientes, né? Ele vai fazendo mentalmente essa limpeza, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, enquanto as pessoas falam com ele. Ele faz essa limpeza mentalmente. Tudo o que eu faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Você não tem nenhuma intenção? Perguntei. Joe Vitale, né? Perguntou para ele quando estava entrevistando ele. E o Joe estava cético. Como assim? Você vende carro de 150 milhões de dólares, tem o maior sucesso vendendo, não fala diretamente para as pessoas e me diz que tem todo esse sucesso? E o Joe continua, eu imagino que ele esteja pelo menos pretendendo vender carros. Que a intenção dele fazendo Ho'oponopono seja para a venda de carros. Presta atenção, gente, na preciosidade disso. Já que esse é o seu trabalho, vender carros. E o homem responde, nunca. Não tenho expectativas. Simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Purifique, purifique, purifique. Quantos ensinamentos em uma pequena história deste livro? Primeira delas, nem as 4 frases você precisa dizer. Que dirá 108 para dizer que tem resultado. Neste exemplo, ele apenas repetia a última frase. Eu até já comentei em outro vídeo aqui que de todas as frases do Ho'oponopono, que são maravilhosas, as 2 principais são as últimas, que é a que entende-se como gratidão, obrigado, né, gratidão, e a que emite amor, que é eu te amo. E das 2, a última é a mais importante, é o eu te amo. Então, se você só repetir essas 2, ou só repetir a última, você também está limpando, porque o que nós mais precisamos é justamente de amor. Não à toa foi o maior mandamento de Jesus Cristo enquanto esteve na terra. Amai-vos uns aos outros. E ele não estava dizendo simplesmente dizer, né, eu te amo, ou é sentir, é propagar esse amor. Você entende o que eu quero dizer, gente?
Eu não tô tirando essas informações da minha cabeça, do meu achômetro não, tá? E eu também não sou especialista. Eu sou uma estudiosa, assim como você, sobre essa técnica e eu gosto muito de ler. Este é um dos livros, mas tem outros também maravilhosos que eu vou compartilhar com você alguns ensinamentos nos próximos vídeos. O que você precisa entender é que se você quiser fazer 108 repetições, faça! Eu muitas vezes faço, eu também tenho o meu Japamala e eu não acho que ele seja em vão. Em alguns momentos eu quero me concentrar mais, eu quero ter esse momento como se fosse uma meditação. Então sim, eu pego o Japamala e faço 108, porque afinal de contas existem esses estudos de pessoas que vivem, não exatamente que estudam em faculdade para isso, né? Que comprovam que essa técnica de 108 repetições de mantras, de frases, funcionam. Então, na verdade, é só juntar uma prática com outra. Mas o Ho'oponopono não diz que você precisa fazer 108 vezes. Na verdade, se você parar para pensar, é mais que isso. Pois é. Por quê? Porque você fica o dia inteiro, como esse exemplo aqui do homem da história. Tá, mas eu não faço outra coisa da vida? Veja, gente, quando você acostuma a falar as frases, não sei, você está fazendo uma comida, na tua mente você está repetindo. Não sei quantas vezes coube naquele tempo. Aí algo me interrompeu, aí eu fui falar com alguém, aí de repente eu lembrei do Ho'oponopono de novo, tô repetindo de novo. Você entende? Você não precisa fazer de uma vez só 108 repetições, ou quantas forem. Você precisa fazer o tempo todo que você lembrar e que você puder, porque quanto mais melhor. Então, ok, quer fazer 108 repetições? Maravilha! Quanto mais melhor, só vai te fazer bem. O tempo de limpeza é eterno, porque termina uma crença, um trauma, vem outro. O que você não pode, gente, de forma nenhuma, é pensar: ai meu Deus, eu fiz 107 repetições. Agora, tudo que eu fiz às 107 não tiveram valor nenhum, porque eu não fiz 108, eu esqueci uma. Ou eu fui interrompida quando estava chegando no final. Não, gente, não tem nada a ver. O Ho'oponopono existe justamente para trazer mais paz, calma, tranquilidade, para apaziguar e acabar com a ansiedade. Ele precisa ser praticado com paz no coração, com leveza, porque é isso que ele vai atrair para a sua vida. Então, se o fato de você pensar: ai meu Deus, eu tenho que fazer 108 repetições, a maioria das pessoas já diz: eu já canso antes de começar, ou eu não consigo me concentrar. Eu faço uma, duas vezes e já começo a viajar nos meus pensamentos, então aquilo não vale nada. Você não precisa fazer 108 vezes se isso te causa ansiedade, porque a razão do Ho'oponopono é justamente o contrário. E tem outro detalhe também bem importante que é citado neste livro. Você não necessariamente precisa se concentrar o tempo todo para que a prática tenha resultado para você. Porque assim como as suas crenças estão no seu inconsciente, você não sabe, não consegue vê-las, ou propriamente identificar que tipo de crenças e limitações você tem no seu inconsciente, o fato de você repetir inconscientemente, o divino sabe que é para ele. Deus sabe, é um bate e volta. O divino, Deus, o universo, sabe para que você está fazendo aquela repetição, aquela fala, aquelas frases. E o seu próprio inconsciente vai usar tudo isso a seu favor. Então, eu particularmente acredito que quanto mais você presta atenção, você escolhe fazer o Ho'oponopono porque você está sentindo alguma coisa ruim que precisa ser curada. Então, automaticamente você está
consciente, presente, repetindo por um objetivo, é claro. Mas se por acaso você decidiu fazer 108 repetições, você de repente, deu uma viajada no seu pensamento, perdeu o foco, perdeu a linha, precisou voltar depois, não ache que isso foi em vão, gente. O teu inconsciente está ouvindo as suas palavras inconscientes também. Ele já está usando tudo isso a seu favor. Então, não tem desculpa, ok? Não tem desculpas. Faça 108, não faça 108, fale todas as frases, não fale todas as frases, faça apenas as duas últimas, obrigado ou sou grata, eu te amo, ou só fale eu te amo. É essa energia que vai fazer um milagre ou os milagres acontecerem na sua vida. Fui clara nessa minha explicação, gente? Será que você teve paciência de me assistir até aqui? Eu espero que sim, porque eu gravei este vídeo com muito carinho para você. Se você gostou, se identificou, concorda com tudo que eu disse aqui, deixa o seu like, o seu belezinha aqui, para eu entender que você compreendeu, entendeu e concordou com essa história. E eu adoraria saber a sua opinião sobre isso. Eu deixei faltar alguma coisa? Como eu falei, eu estou aprendendo também. Isso que eu contei para vocês são coisas que eu estudei a fundo sobre. Mas nós estamos sempre aprendendo mais e percebendo o quanto a gente ainda tem para aprender. Então, quero que você compartilhe aqui comigo como é que você faz o Ho'oponopono. Como é que você se sente bem fazendo essa prática? Você repete todas as frases, você faz 108 repetições, você consegue se concentrar, não consegue? E quais foram as mudanças e milagres, sinais que você já conseguiu na sua vida graças a essa prática? Conta pra gente aqui nos comentários, aposto que tá todo mundo ansioso para ler o seu relato e se inspirar para fazer essa prática cada vez mais. Até o próximo vídeo, gente!